Antigamente, uma doença simples como a cólera era o mesmo que uma condenação à morte, e uma pandemia agressiva que levou milhões para o túmulo durante o século XIX atingiu em cheio o Seridó. Acari foi atingida com muita força por essa pandemia que durou 14 anos, no século XIX, entre os anos de 1846 e 1860. Hoje, com 2 anos de pandemia, nós já não aguentamos mais. Imaginem aí, 14 anos de pandemia. Segundo o historiador acariense Cícero Araújo, em suas pesquisas no livro de óbitos da paróquia, pois naquela época não existiam cartórios, pelo menos 30 acarienses morreram em apenas um ano, 1856, aqui na cidade devido ao surto, à epidemia de cólera. E isso em apenas um dos anos da pandemia. Imagine quantos acarienses perderam a vida. Vamos ver o que Cícero nos diz. As aglomerações urbanas seridoenses que existiam na época, em meados do século XIX, também sofreram tal qual nós estamos sofrendo hoje. Claro que com outras doenças, né? Por exemplo, em Acari, podemos falar de uma epidemia muito grave que atingiu Acari, que foi uma epidemia de cólera, que chegou em Acari em 1856. E eu digo grave porque, pesquisando nos livros de óbito, eu encontrei 62 óbitos, de janeiro a dezembro do ano de 1856. Pode parecer um número pouco, mas se nós formos levar em consideração a população que Acari tinha nessa época, 1856, foi um número alarmante, né, que causou medo, espanto nas pessoas. Acari, para além dessa epidemia de cólera, 1856, varíola, 1857, também teve outras epidemias, né? Teve a epidemia das febres, que matava muito, das bexigas, né? Que é a catapora, como a gente conhece hoje, e que solapou Seridó e solapou Acari. A cólera é uma doença infecciosa aguda que surgiu na Índia em meados do século XIX devido às péssimas condições sanitárias do país na época. Ela é marcada por intensa diarreia aquosa, cãibras, anúria, que é a ausência de urina. É causada pela bactéria Vibrio cholerae, ou vibrião colérico, que se transmite principalmente pela água contaminada e também pelos alimentos. Hoje nós temos o costume de lavar as verduras e as frutas que compramos, né? Pois é, isso deve-se a essa pandemia que ocorreu nesta época. E nós ainda temos esse costume, pois a cólera não é uma doença erradicada. Em 1999, 2 casos de cólera foram registrados oficialmente aqui na nossa cidade de Acari. A pessoa contaminada se acabava numa diarreia extrema, constante, que desidratava a pessoa até que ela morresse. A cólera é uma doença infecciosa que ataca o intestino, que é determinada pelo Vibrio cholerae e que no século XIX, por exemplo, matou muitas pessoas na região do Seridó, principalmente no Nordeste e Norte. E se caracteriza mais pelo contágio feco-oral, ou então por contaminação de alimentos, de frutas, alimentos mal cozidos, não é isso? E a característica maior é a diarreia, vômitos, dores abdominais. E a característica maior da diarreia é a chamada fezes em água de arroz. E o indivíduo, quando não bem cuidado, como naquela época, onde não tinha uma assistência de qualidade, se caracteriza por uma desidratação abrupta, ou seja, perda de líquido do seu corpo, e automaticamente vinha cãibra, vinha insuficiência renal e levava também à morte. Hoje, graças aos serviços médicos hospitalares, já existe um tratamento que é feito uma hidratação oral ou via parenteral, pelas veias, pelos vasos, e também se usa hoje também alguns antibióticos. Então, naquela época, o índice de mortalidade era muito alto, porque realmente a assistência era de má qualidade e também a população não tinha conhecimento. Então, o grande problema é a falta de higiene.
E principalmente naquela época nós não tínhamos um saneamento básico de qualidade, ou seja, não tinha esgoto, não tinha sanitário. Então a contaminação é caracterizada pelos alimentos contaminados. Se o indivíduo tem a doença cólera, ele está liberando esse vibrião no meio ambiente através de suas fezes. As moscas pousam em cima das fezes e pousam no alimento. E automaticamente vem a doença, dentro de 3, 4 dias começam os sintomas. É uma doença simples, cujo tratamento, ou cuja prevenção melhor é ter um saneamento de qualidade. E isso, graças a Deus, nós temos no nosso município. No entanto, no século XIX, ainda com a ciência engatinhando na questão das bactérias, o costume de enterrar os mortos na igreja teve que ser revisto, visto que a cólera era tida como uma peste, uma praga, pois acreditava-se que mesmo morta a pessoa ainda transmitia a doença. As informações até agora já valem o like aí, né? Deixa o like aqui no vídeo, clica aí no gostei, pois assim o YouTube entregará este vídeo para cada vez mais pessoas curiosas na nossa história. Deixa o like, vai lá, já vale, não vale? Assim, foram criados cemitérios afastados das cidades, ou campos santos, para o sepultamento das vítimas da cólera e de outras doenças infecciosas. Lembrando que a varíola e a febre amarela também varriam a nossa região nessa época, ao ponto de o padre Tomás de Araújo ordenar a paralisação das obras da construção da nossa atual Basílica de Nossa Senhora da Guia, devido à varíola que atacava aqui a nossa região. Estamos aqui ao pé da Serra do Bico da Arara para mostrar para vocês aqui um dos cemitérios conhecidos como Campos Santos, que eram os cemitérios construídos fora da zona urbana das cidades para receber o sepultamento daqueles que padeciam das doenças infecto-contagiosas do século XIX, como por exemplo a cólera, a varíola e a febre amarela. Conta-nos a tradição oral que aqui era para onde vinham as pessoas que eram separadas de seus lares após contrair as doenças. E viviam aqui, no pé de serra, sobrevivendo com o auxílio dos próprios familiares que entregavam a eles alimentos e água com uma vara gigante, com o alimento e a água amarrado em uma das pontas. Semelhante ao que acontecia com o Vale dos Leprosos na época de Jesus. Então esse drama ocorreu aqui. Esse é um dos cemitérios, uma memória aqui tangível ao nosso alcance sobre esse drama, esse acontecimento terrível que acometeu Acari, que acometeu o Seridó em meados do século XIX. E se hoje nós assistimos à elitização da vacinação no âmbito global, naquela época era pior ainda, gente. Existiam os escravos. Aqui no quadro nós podemos observar que o número de pessoas livres era muito maior, né? As pessoas que eram vacinadas eram muito maior que os pobres dos escravos. Então, a grande maioria dos mortos por essas doenças era de escravos da época. Hoje nós temos a tecnologia, a informação. A ciência e a medicina evoluíram muito. Naquela época, a situação era aterrorizante. Um sofrimento imenso que os nossos antepassados viveram. Mas jamais sem abandonar sua fé e a sua coragem de sertanejo, típico aqui de quem habita essa belíssima região do Seridó. Enfrentaram aquela dificuldade horrível daquela época. Imaginem só uma pandemia de um coronavírus naquela época, o que teria feito. As febres e epidemias do século XIX e início do século XX até hoje ainda são temas de artigos, de teses, por todo o ambiente acadêmico do Rio Grande do Norte. É dever da história preservar a memória daqueles que sofreram tanto
aqui nessa terra, os nossos antepassados. E é dever nosso, enquanto acadêmicos, contar essa história. Se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem o like, inscrevam-se aqui no canal Portal do Tempo e ative o sininho para que cada vez que eu postar aqui um novo vídeo você seja alertado disso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.